A Itália está mudando tudo e eu vou explicar para você o que está acontecendo no país. Mas antes de começar o vídeo, faço aquele pedido para você. Temos muitas pessoas que seguem o conteúdo do canal, mas não estão inscritas no canal. Então, por favor, marque o botão de inscrição, marque o sininho para receber as notificações de novos vídeos e me acompanhe nas demais redes, @RafaelBismuth em todas elas. Instagram, TikTok, LinkedIn, Spotify, temos conteúdo diário e temos podcast também comentando as notícias do dia. Mas vamos ao assunto do vídeo de hoje, que é o referendo que será votado agora nos dias 22 e 23 de março na Itália. E você vai me perguntar, mas Rafael, por que você selecionou esse tema aqui para o seu canal? Porque temos uma grande quantidade de brasileiros que são ítalo-brasileiros, que têm a dupla nacionalidade. Tenho várias pessoas aqui do meu círculo de relacionamentos que são italianas também, e por esse motivo, dada a importância do assunto, dada a conexão que tem com as questões também aqui do Brasil e a importância de entender os principais movimentos políticos e o que está acontecendo ao redor do mundo, por esse motivo eu trouxe o assunto aqui para um comentário bem breve. Claro que temos várias pessoas que comentam da perspectiva da comunidade italiana e temos aqui ótimos canais no YouTube também que comentam isso, principalmente para os cidadãos italianos e para aqueles que buscam cidadania italiana, mas aqui a minha perspectiva é muito mais fazer uma análise jurídica, sensata, não vou me posicionar, vou apenas apresentar o que está em discussão para que você se infronhe um pouco sobre o assunto, você que é do direito, você que tem interesse em questões constitucionais, para você entender a dinâmica política, o que está acontecendo no país. Hoje nós temos o governo da Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra, e que tem uma coalizão de direita com vários países. Então tem Fratelli d'Italia, tem Forza Italia, que era o partido de Berlusconi. Todos esses partidos fazem a base, a coalizão, para que haja a maioria no parlamento italiano. E no final de outubro de 2025 foi aprovada uma reforma, que era uma reforma para mudar a posição de independência do judiciário, e essa reforma foi aprovada no parlamento, porém não foi com um quórum de 2/3 e por isso teve que passar por um referendo confirmatório, que será agora nos dias 22 e 23 de março, em que a população vai ou avalizar essa proposta que já foi passada no parlamento ou vai bloquear essa mudança. E no que consiste essa proposta? Pelo que foi passado no parlamento, se houver a efetiva aprovação pelo referendo, haverá separação das carreiras de promotor e de magistratura, de juiz, que hoje integram tudo no poder do judiciário. Lembrando que o poder judiciário é totalmente independente na Itália, e o governo da Giorgia Meloni prega que há um extremo ativismo judicial e um governo de juízes que impede a implementação das políticas e das pautas que são conduzidas pelo executivo e pelo legislativo. Então, da perspectiva da Giorgia Meloni e dos partidos que apoiam a primeira-ministra, existe a necessidade de fazer algumas mudanças no judiciário para que haja menor politização e para que haja separação das carreiras, evitando a fusão de Ministério Público com a magistratura. Nesse mesmo aspecto, nessa mesma linha de pensamento, há a ideia de criar 2 conselhos disciplinares distintos no lugar do Conselho Superior da Magistratura e também a possibilidade de fazer um sorteio dos componentes ao invés da escolha por eleição. Além disso, a criação de um órgão disciplinar superior que ficaria como um órgão de supervisão e fiscalização do judiciário. Então essas são as principais mudanças propostas. De um lado, como eu disse, a argumentação de que há a tentativa de inibir a politização do judiciário e, de outro lado, a crítica à proposta, que seria, na verdade, com o interesse de enfraquecer um judiciário independente, comprometer a tripartição de poderes e evitar a permanência de um órgão contramajoritário, que seria o judiciário, como um órgão realmente para contenção de excessos do legislativo e do executivo, que é uma tensão que os brasileiros já tiveram a experiência de acompanhar pelo noticiário o que aconteceu com as mudanças sobre as regras de atribuição de cidadania, em que há uma grande expectativa da comunidade de ítalo-brasileiros e de demais pessoas que têm dupla nacionalidade, que são de países da América Latina, como a Argentina também, e isso ocorre no mundo todo porque houve um movimento diaspórico da Itália como um todo. Por esse motivo, essas pessoas que têm dupla nacionalidade
sentiram uma mudança realmente muito expressiva com a alteração das regras de atribuição de cidadania. Essas pessoas tiveram a necessidade até de rever a situação da cidadania. As pessoas que estavam ainda propondo ações, que estavam buscando a cidadania, tiveram que rever a estratégia de como conseguir a cidadania, e muitos desses cidadãos e das pessoas que ainda têm a expectativa de obter a cidadania depositam grande confiança e grande expectativa em que o judiciário possa conter, por uma análise jurídica, uma análise de constitucionalidade, que o judiciário possa conter eventuais excessos advindos dessa mudança legislativa. Então perceba que tudo isso está conectado. Temos de um lado as pessoas que criticam severamente as mudanças propostas nesse referendo, porque entendem que é um projeto de enfraquecimento do judiciário como poder independente, como poder autônomo, que não se contamina pelas questões legislativas e executivas, e, além disso, uma percepção de que seria muito mais um movimento político de fortalecimento dessa base que hoje tem a maioria no parlamento e que tem o executivo, e que seria, portanto, uma forma de ganhar peso político, ganhar uma força na sociedade para, já pensando nas próximas eleições, para conquistar a maioria e manter o poder no parlamento italiano. Então, veja que situação delicada. Os argumentos de ambos os lados foram aqui apresentados, e agora isso será decidido no referendo nos dias 22 e 23 de março. Então, se você for membro da comunidade italiana, ou se você conhecer algum ítalo brasileiro ou algum italiano que tenha interesse em saber um pouco mais sobre essas questões, vale a pena acompanhar, porque é uma questão constitucional de grande relevância, porque interfere diretamente na construção do equilíbrio dos três poderes, e esse é um pilar de todo o regime democrático. Então, é muito interessante acompanhar o que vai acontecer com essa votação e depois, caso ela seja aprovada, quais serão os desdobramentos para o judiciário italiano. E eu tenho certeza de que a comunidade, principalmente dos advogados, operadores do direito na Itália de um modo geral, eu tenho certeza que essa comunidade está bastante atenta a tudo que vai acontecer caso haja essa aprovação. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o like, porque dessa maneira você me ajuda a distribuir o conteúdo para mais pessoas. Hoje um vídeo que sai um pouco do que habitualmente gravamos aqui no canal, mas como é um assunto jurídico, um assunto de direito constitucional, eu entendi que havia pertinência aqui para ser tratado, e há uma grande comunidade de ítalo-brasileiros no Brasil, então por esse motivo ele foi selecionado. E dessa maneira, se você der o like, você me ajuda a atingir pessoas que têm interesse nesses assuntos ligados à Itália. E também não deixe de me acompanhar nas demais redes, @Rafael Abismusa, em todas elas.